quiser falar com Deus. Olá, nós estamos aqui para mais um Salmo entre Irmãs. E eu sei que você está ouvindo aí no fundo uma musiquinha. E você deve estar pensando assim, hein? A irmã deve estar sem juízo. Mas não. Você olhou aí também que eu coloquei referência de um artista, um célebre artista brasileiro chamado Gilberto Gil. E o que tem a ver esse cantor com o Salmo de hoje, o Salmo 86? Se você olhar essa música está intitulada Se Eu Quiser Falar com Deus. E o Salmo 86, ele responde isso. Só que o autor, Gilberto Gil, ele também tentou responder. E eu achei interessante a colocação dele nessa canção. Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ficar a sós. A minha pergunta é, será? Será que só a sós a gente consegue falar com Deus? Eu tenho que apagar a luz. Ixi, será que a gente tem que ir pro escuro para poder falar com Deus? Eu tenho que calar a voz. Como é que a gente vai falar com Deus com o som calado? A gente não deveria falar com Ele com a nossa voz. Eu tenho que encontrar a paz, eu tenho que folgar os meus sapatos, a gravata, os desejos, os receios. Eu tenho que esquecer a data. Eu tenho que me perder. Eu tenho que ficar de mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Será que essa é a resposta certa? Nós vamos hoje entrar no Salmo 86 e nós vamos descobrir com Davi. Davi voltando em cena. Vamos descobrir com Davi como é que a gente tem que falar com Deus quando a gente quiser se dirigir a Ele. Vamos lá então? O Salmo 86 é o único salmo de Davi neste livro 3. Lembra que nós falamos que o livro de Salmos é dividido em 5 livros? Então, nesse livro 3, nós só encontramos este salmo, Salmo 86, como de autoria de Davi. E se você olhar o Salmo 85 e o 87, ambos falam de uma canção de comunhão, uma oração de comunhão. O 86 é uma oração individual. E é importante entender que o autor, que a gente ouviu a musiquinha aí, Gilberto Gil, diz que a gente tem que ficar em silêncio, tem que ficar sozinho, mas para falar com Deus existem 2 maneiras. Lembra lá do Éden? Deus criou o homem, criou a humanidade para se relacionar com Ele. Então, lá nós encontramos a descrição de que todos os dias Deus vinha e conversava. É como se você enviasse todos os dias uma mensagem para o seu melhor amigo no seu WhatsApp. Só que com Deus era muito diferente. Ele chegava e conversava e tinha esse contato. E foi lá no Éden que Deus observou que não é bom que o homem esteja só. Deus não criou os homens, Deus não nos criou para vivermos isolados e sozinhos. Então, para falar com Deus, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me reportar a Ele e também tenho que entender que o plano perfeito dele para nós é que nós vivêssemos em comunidade. No Salmo 85 e 87 nós vamos encontrar isso, essa descrição. E no 86 há essa pausa para nos ensinar sobre a espiritualidade, porque é uma verdade, nós falamos com Deus individualmente e coletivamente. Na casa do Senhor nós falamos com Deus, nossos irmãos nos ajudam a ter esse contato, essa relação, mas nós também falamos com Deus no nosso secreto nós desenvolvemos e aperfeiçoamos a nossa relação com Ele. Então o autor aqui, Davi, está mostrando essa dinâmica, dessa força que existe entre o congregar e também nos momentos em que estamos sozinhos. Então eu acredito que você já tenha lido o Salmo 86. Se você ainda não leu, seria tão bom que você lesse, porque isso iria te ajudar a ter uma compreensão perfeita do Salmo. Você iria ter uma noção. A ciência, ela reconhece o poder da oração na vida das pessoas.
Só que a ciência, ela alega que é a fé da pessoa, que é como se a pessoa tivesse envolvida naquilo. É uma força que a própria pessoa tem, que o próprio indivíduo tem. Bom, é assim que a ciência enxerga a fé. É assim que a ciência enxerga o hábito de orar. Ela até aconselha as pessoas, os cientistas aconselham. E até uma citação de um cientista famoso que ele diz que a crença religiosa possibilita a pessoa a ter esperança e esse comportamento libera em seu corpo mecanismos de cura natural. Isso é o que a ciência diz. Mas será que é de fato isso? Será que o homem que está envolvido nesse processo, ou será que é algo totalmente de Deus? É isso que o Salmo 86 vai nos responder. E se você está acompanhando, se você gosta de fazer as suas marcações, no versículo 1 até o versículo 7 nós encontramos um lamento. Do versículo 8 ao versículo 10 nós encontramos um louvor descrito em forma de hino. É um apelo de Davi, né, o coração dele, colocando diante do Senhor em forma de canção. Nós encontramos no versículo 11 um pedido. No versículo 12 e versículo 13 nós encontramos um louvor diferente do hino. Vejam que existe diferença. No versículo 14 ao versículo 7, que é a conclusão, nós encontramos novamente um lamento, reafirmando os versículos 1 a 7. Essa é a estrutura do Salmo 86. Agora nós podemos olhá-lo mais especificamente. Vamos lá então. A pergunta proposta neste salmo é: se eu quiser falar com Deus, o que eu vou ter que fazer? Do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos uma forma certa de falar com Deus. E primeiro é preciso entender que Davi, quando ele vai falar com Deus, ele não foi jogando logo seus anseios, porque aqui ele estava passando por um momento difícil, uma adversidade. Ele não fez isso de chegar diante do Senhor e ser curto e grosso. Nós encontramos alguns exemplos de salmos onde o autor vai logo direto ao assunto, mas aqui ele faz uma referência, ele nos mostra que a forma correta de chegar diante de Deus, de falar com Deus, é com humildade, porque ele fala: Senhor, se inclina e ouve minha oração, responde-me, pois eu estou aflito e necessitado, protege-me, pois sou fiel a ti, salve-me, pois sou teu servo, em ti confio. Tu és meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor, pois eu clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois em ti me entrego. Humildade. Lá em Isaías, no capítulo 57, no versículo 15, fala algo sobre essa humildade que deve ser reconhecida nos homens. Diz assim: porque assim diz o alto e o sublime, aquele que habita de eternidade, cujo nome é o Senhor, aquele que vive no alto, o santo lugar, e habita também com os contritos, os humildes, os abatidos de coração, para verificar o espírito dos abatidos e para verificar o coração dos contritos. Deus habita com aquelas pessoas que são humildes, que chegam diante dele com humildade. Isso me faz lembrar de algo que Jesus contou sobre uma história de um fariseu e de um publicano. E esta parábola está escrita em Lucas, no capítulo 18, no versículo 9 até 14. E fala que 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, estendendo em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou os dízimos e tudo quanto possuo. O publicano, porém, estendendo a mão de longe, nem ainda queria se levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. Para falar com Deus é necessário ter humildade. Chegar diante dele com o coração humilde, porque a palavra de Deus fica bem claro que ele abate o soberbo, o altivo.
ele nem para. E lá em Isaías fala que ele inclina o ouvido deles para atender as pessoas que são humildes, mas não fica apenas nessa humildade. Aqui mostra também que que a pessoa confia em Deus. Veja no versículo 2: protege-me, Senhor, pois sou fiel a ti, salve-me, pois teu servo. Aqui poderia parecer que ele foi meio arrogante, né? Mostrando o currículo dele. Não, o que ele estava dizendo assim, eu confio na tua palavra, Senhor, eu estou aqui te seguindo. Eu não sou como qualquer outra pessoa, Senhor, eu estou aqui diante do Senhor como teu servo, como alguém que se dedica a vida a ti. E aí no versículo 3 ele fala: tem misericórdia de mim, pois eu clamo a ti sem parar. Ele pediu o socorro do Senhor, reconhecendo que só a misericórdia do Senhor para não sermos destruídos, para não sermos massacrados por esse mundo e principalmente pelo pecado. É graça do Senhor que fez isso nas nossas vidas. Então, o primeiro segredo aqui nesse texto, a forma de falar com Deus, é necessário ter humildade, é necessário se entregar a Ele, é necessário ter fé e reconhecer que necessita de misericórdia. Mas não fica apenas nisso, é necessário também ter fé para falar com Ele. Isso nós encontramos do versículo 5 ao versículo 10, nós encontramos inúmeras descrições e ele começa falando: nenhum dos outros deuses é semelhante a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Ele reconhece a grandeza de Deus e o caráter dos atributos de Deus. E dentro disso, nesse salmo, é interessante observar que são colocados 3 referências diferentes ao nome de Deus. No versículo 2 ele fala de Deus. No versículo 1 ele fala Senhor, todos em letras maiúsculas. E no versículo 3 ele fala Senhor só com o S maiúsculo. E essas 3 referências são expressões diferentes, sabia? Porque quando você encontra Deus, a descrição Deus na Bíblia, o significado é Elohim, que quer dizer o Criador, que é a mesma palavra que nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 1, onde fala que Deus criou todas as coisas. Mas quando nós encontramos o Senhor em todas as letras maiúsculas, o significado dessa palavra é Yahvé, que quer dizer o eu sou, aquele que existe, que sempre existiu, que não tem tempo, que não tem um momento exato onde começou, ele simplesmente é. Esse é o Yahvé. Então, todas as vezes que na Bíblia estiver em letras maiúsculas, subscritas, a palavra referência é Yahvé. E a outra palavra que ele usa aqui nesse texto é o Senhor, isso com S maiúsculo, e quer dizer o Adonai, que quer dizer o meu soberano, o Deus pessoal. Como, se eu quiser falar com Deus, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer que Ele é o Elohim, o Criador. Eu tenho que conhecer que Ele é o Yahvé, o grande eu sou. E tenho que reconhecer que Ele é o Adonai, que é o meu Senhor. Não tem como seguir um diálogo com Deus, uma conversa com Deus, se você não tiver essas 3 compreensões. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós tememos. E por fim, aqui nesse texto nós encontramos como falar com Deus, isso do versículo 11 ao versículo 17. E aí você está vendo a descrição, você pode acompanhar na sua Bíblia se você puder. Ele pede: ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu possa seguir a sua vereda, para que eu possa seguir o seu caminho. Dai-me, concede-me um coração puro. E em outras traduções fala: Senhor, reorganiza o meu coração que está dividido. Não tem como seguir falando com o Senhor se não reconhecer isso. E eu vou dizer a você que o nosso coração, ele mente, ele nos engana. Então Davi está pedindo para o Senhor, antes de falar do problema dele, ele está pedindo: Senhor, por favor, me ensina o que está acontecendo aqui. Me ensina qual a lição que eu tenho que aprender aqui diante desse sofrimento. Mostra para mim. Reorganiza meu coração. Coloca o meu coração no lugar. Porque é uma verdade que quando o nosso coração é esmagado pelos sofrimentos, o nosso coração parece que está à deriva. Que sai do nosso peito e fica louco.
que fica vagando por aí. Então Davi está pedindo para que aconteça essa organização, para que exista esse ensinamento, porque é verdade, em tudo que nós passamos, o Senhor está nos ensinando. E ele fala: Senhor, de todo o meu coração te louvarei. E essa palavra louvarei aqui, o significado dela é o iada, é um louvor mais forte que existe, porque ele é lá do fundo da alma. E eu glorificarei o teu nome, Senhor, pois tu és grande, o teu amor por mim, tu me livraste das profundezas da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar e não se importam contigo. Aqui no versículo 14 nós encontramos o problema que ele está passando. Veja, quantas descrições anteriores ao problema? O que isso pode nos ensinar? Se nós quisermos falar com Deus, nós primeiro precisamos entender quem Ele é. Quando foi perguntado para Jesus, Jesus nos ensina a orar, e Ele ensinou a oração do Pai Nosso. E Ele começa: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Só depois desse reconhecimento que Ele pediu que o pão nosso seja dado. Eu não posso querer encontrar com Deus usando os métodos humanos ou usando a ótica humana. Eu preciso consultar a palavra e ver que o nosso diálogo com Deus não é só um momento de pegar nossas listinhas de pedidos e expor para Ele e amém. Não. Para falar com Deus, eu preciso reconhecer quem Ele é. Eu preciso me aprofundar nessa relação e querer conhecê-lo de verdade. E é tudo que Ele deseja. Tudo que Ele deseja é que seus filhos o conheçam, porque Ele quer se revelar. Porque quando me buscarem de todo o coração, Ele se revelará. Aleluia. E aí Ele pede para o Senhor: olha para cá, tem compaixão de mim, dá a tua força ao teu servo. Assim salva-me, teu humilde servo. Mostra-me um sinal do teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Eu acredito que você, assim como eu, tudo que você deseja é que conhecer o Senhor, conhecer a profundeza do coração do Senhor, ter um coração que agrade ao Senhor. E agora você está ouvindo no fundo uma música que fala muito no meu coração, porque desde a adolescência, desde a minha infância, algo que eu desejava muito era conhecer mais o Senhor. E através dessa canção que você está ouvindo aí, eu vou cantar um pedacinho, eu conheci mais o Senhor. Foi tão preciosa essa experiência. Na adolescência, eu enxergava a única vontade no meu coração é de fato agradar ao Senhor. É de alcançar de alguma maneira a graça de tê-lo pertinho de mim, de não ofendê-lo. E isso é tão especial.
Onde você estiver neste momento, você pode parar e olhar para os céus e pedir a mesma coisa. Purifica-me, Senhor. Limpa-me. Livra-me de tudo que impede de fluir o teu amor em minha vida. Me impede de conhecer o Senhor, de poder estar perto de ti. Eu quero falar contigo, mas não apenas em momentos ocasionais. Mas quero ser alguém totalmente intencional, alguém que para como Davi para experimentar a maravilhosa graça do relacionamento com o Senhor. E no nome de Jesus eu oro para o Senhor gerar isso no nosso coração e nossas vidas. Que a graça dele, que o favor dele nos alcance, que a misericórdia, como foi colocado neste salmo, que a misericórdia do Senhor alcance todas as dimensões do nosso corpo, de forma que estejamos completamente rendidos a querer falar com Deus, não só quando estamos em momentos de dificuldades, mas querer viver uma vida toda, a eternidade toda, conhecendo a graça e o favor daquele que criou todas as coisas, daquele que existe antes que tudo existisse, daquele que é o soberano, o Deus e o governador das nossas vidas. Que o Senhor possa te abençoar, que essa graça possa alcançar o seu coração e que você possa ser inundado pela certeza que o Senhor se inclina para ouvir aqueles que são humildes e aqueles que têm um coração contrito. O Senhor te abençoe.